começo Claro. da gravidez, né? E é muito comum. E, para se ter uma ideia, nenhum país do planeta, né, isso aí eu estou falando de todos os países, teve uma diminuição dos índices de obesidade e diabetes nos últimos 20 anos, todos aumentaram. E o câncer vem nessa tocada, né? Então está tendo uma verdadeira epidemia de tumores, cada vez acometendo população mais jovens, e os principais tumores envolvidos com estresse metabólico, que é o câncer de mama, de próstata, o câncer de fígado, de vias biliares, pâncreas e intestino, né? São esses tumores, né, que mais crescem, né? Bem associado aí com a esteatose hepática, hepatite, né? Muito relacionado com a dieta que a gente, dieta ocidental hoje, né? Principalmente nos Estados Unidos, Austrália e Brasil também está da mesma forma. E lembrar que o câncer, esse artigo, ele é fabuloso, porque ele trouxe, né, a ideia das marcas do câncer, né, as marcas registradas do tumor. Então, os tumores, eles geralmente têm uma característica em comum, né, que é resistir à morte, eles são resistentes à apoptose, tem o seu balanço energético modificado, o doutor Arthur vai falar sobre o efeito Warburg, e o sinal de proliferação é continuamente ativado, ele consegue se evadir dos sinais supressores, ele foge do sistema imunológico, ele é praticamente imortal através das telomerases, né, é capaz de produzir citoquinas, metaloproteinases, que vão dissolver a matriz extracelular e facilitar a invasão dessas células, né? Essa invasão pode ser tem até um movimento ameboide dessas células, elas se deslocam intencionalmente. Então, isso não é um processo aleatório. É uma célula que está sendo agredida, né? Ou por cigarro, ou por álcool, poluição, ou qualquer fator de risco metabólico, citoquina inflamatória, alteração da interleucina 6, uma dieta ruim, a alteração do microbioma. Então, tudo isso cria um fator de agressão para células normais. E elas vão ter que reagir de alguma forma. Elas têm que se adaptar, têm que sobreviver. E essa sobrevivência, né, de um mecanismo darwiniano de adaptação, começa a ter a intenção, né, intencional, é como se tivesse uma vontade de sobrevivência para suportar aqueles fatores de risco. Então, você começa a adquirir genes supressores tumorais, começam a ser metilados, né, para ser silenciados, genes oncogenes são ativos, mutações que vão gerar ganho de função de uma via metabólica. Então, o câncer ele vai produzindo ele vai se armando, né? Que nós temos 3 processos, a gente vai falar muito isso no curso, né? As fases de iniciação, de promoção e progressão. Entender que muitas substâncias, muitos fitoquímicos agem nas 3 fases, e o que pode, outros, por exemplo, são importantíssimos na fase de iniciação e promoção, mas são utilizados pelas células neoplásicas como ferramentas na fase de progressão. Então, muitas vezes, o que a gente está usando de uma forma preventiva, né, antioxidante, diminuição do estresse metabólico, lá na frente, essa célula vai usar isso em benefício próprio. Então, é um verdadeiro ambiente darwiniano de adaptação a um fator agressor. Próximo, por favor. Deixa eu passar aqui, eu vou passar aqui. Pronto. Isso. Então, a gente, nesse contexto, né, nós percebemos que quando a gente estudava lá na medicina há bastante tempo, né, a hematoxilina eosina, o patologista olhava no microscópio e falava, é um carcinoma indiferenciado, é um tumor de células claras, é um tumor endometrioide, de ovário e de endométrio, né, as classificações. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o ambiente tumoral e peritumoral é extremamente complexo. Então, nós não temos só células neoplásicas no ambiente tumoral. Nós temos fibroblastos, nós temos células tronco tumorais, né, tumores
macrófagos, neutrófilos, linfócitos reguladores, que vão secretar, os fibroblastos secretando TGF-beta, interleucina 10, num ambiente imunossupressor. Então, toda a célula a neoplásica manda sinais de recrutamento desse sistema imunológico, e esse sistema imunológico, que até pouco tempo atrás servia como um sensor, né, de detectar células doentes, que a gente produz células doentes a todo momento, e existe um mecanismo brutal de reparo de DNA, nós vamos ver isso mais para frente um pouco, eu vou mostrar um slide. Então, a célula tumoral, ela cria um ambiente perfeito. É como se fosse uma guerra, né, um exército se preparando para a guerra. Primeiro ele recruta os soldados, monta as estratégias, para depois, lá na frente, lançar a mão da sua invasão, que é o processo de metástase. Então, faz o nosso corpo trabalhar para ela. Né? Trabalhar para ele, exatamente. Então, ele desvia o índice metabólico do paciente, né, o gasto energético metabólico do paciente, apesar de muitos pacientes se apresentarem caquéticos, magros, é altíssimo. Né, e a pessoa não consegue se alimentar. Né, muitas vezes, pacientes que têm metástase hepática, metástase pulmonar, têm um gasto energético, às vezes 1.000, 1.500 calorias. Acima do valor de base. Então, você imagina a quantidade de alimento que um paciente desse deveria tomar e associado a isso, uma hiporexia causada pelas interleucinas, citoquinas, inflamação. Então, o câncer, ele é uma reação do nosso corpo, né? É uma adaptação do nosso corpo a uma agressão externa, seja ela alimentar, alguma toxina, tabaco, álcool, a essa agressão. E essas células vão se recrutando para tentar sobreviver. Próximo, por favor. Então, o ambiente tecido peritumoral hoje está sendo tão estudado quanto as células. Muitos dos tratamentos, né, estão sendo voltados para o ambiente peritumoral, e agora já está se aventando a hipótese de que, na realidade, a quimioterapia e a radioterapia, elas agem muito mais no ambiente peritumoral, causando uma disruptura nesse ambiente imunossupressor para permitir que o sistema imunológico possa agir. Eu gosto de citar o exemplo de um paciente com aplasia de medula, que vai ser que interna no hospital com febre. Você pode ter todos os antibióticos possíveis inimaginários à sua disposição, que se o paciente não apresentar uma recuperação da medula óssea, nada vai adiantar. Ele vai progredindo, complicando, daí a pouco infecção fúngica, bacteriana multiresistente, essas respostas de resistência são rápidas. Então, imaginar que as células neoplásicas, as bactérias são células que se adaptam ao ambiente, e assim, da mesma forma, essa célula nossa, né, do câncer vai se adaptar de forma rápida. Então, esse ambiente imunossupressor peritumoral, ele ativa a via do STAT, faz com que a célula se programe a ser resistente a qualquer agressão externa, ou seja, é como se ela imaginasse o futuro, ela já se prepara para o ambiente de ataque que ela vai sofrer, ela já sabe que o organismo vai tentar reagir, então lança a mão de uma série de mecanismos para se proteger, tanto do sistema imunológico, que realmente trata o tumor. A gente precisa compreender que em 1 centímetro cúbico, em torno de um tumor com 2 centímetros, né, um tumor palpável, tem em torno de 1 bilhão de células. Né? Um tumor de 10 centímetros tem 1 trilhão de células. Então, você imagina que a quimioterapia que você está fazendo, a radioterapia, vai destruir 1 trilhão de células. Não vai. Da mesma forma que o antibiótico vai lá destruir as bactérias, vai provocar uma disruptura naquelas bactérias e permitir que o sistema imunológico complete o serviço. E o tratamento do câncer está caminhando também para esse entendimento, né? Que, na realidade, quem trata, quem cura o paciente com câncer é o sistema imunológico. Então, você imagina, num contexto de um indivíduo inflamado, obeso, diabético, né, dislipidêmico, triglicerídeo de 500, né, eu vou fazer uma imunoterapia que custa 30, 40 mil reais por mês. Né? O máximo que eu vou causar nesse paciente é efeito colateral e doença autoimune. Então, o tumor, ele está protegido. Então, a ortomolecular, o médico ortomolecular, entrando nesse contexto junto com o oncologista, ele pode auxiliar muito a evolução do paciente.
né, melhorando esse estresse metabólico, fazendo um preparo de solo para que esse paciente possa responder melhor ao tratamento. Então, esse conceito do ambiente peritumoral, do tumor não ser composto apenas por células neoplásicas, e que existe um exército de células imunológicas, imunossupressoras, e que alimentam esse tumor e se retroalimenta da produção. O doutor Arthur vai falar muito bem do efeito Warburg, que é a produção excessiva de lactato, que vai acidificar ainda o meio externo, né, fazendo uma imunossupressão dos linfócitos CD8, que são as células responsáveis pela destruição dos tumores. Muito bem. É isso mesmo. É preocupante, né? Continua um pouquinho. Esse slide aí ele elucida muito isso também, né? Agora, o impacto da Assim, professor. obesidade Então, faz o corpo humano, você imagina um indivíduo obeso, né? 80% dos obesos têm síndrome metabólica. Parece que o mais deletérico, né, para a saúde é ter a síndrome metabólica. Então, eu tenho 20% dos obesos que não têm síndrome metabólica. Esses pacientes eles se assemelham muito nos estudos clínicos a indivíduos magros sem síndrome metabólica. Em contrapartida, eu tenho 20% dos magros com síndrome metabólica, se assemelham muito aos pacientes obesos, né? Então, a obesidade explica muito isso, porque é uma atividade inflamatória, e a interleucina 6 ela tem um papel importante na geração do câncer, nas fases de iniciação, da promoção e da progressão. É uma citoquina que ela está presente em todos os momentos, né? Assim como a interleucina 1 beta. E nós vamos ver, da frente eu vou falar sobre isso, e que, apesar da interleucina 6 ser extremamente inflamatória, né, e causadora de câncer, ativar STAT3, né, os fibroblastos secretam muito interleucina 6 para ativar essa via que confere resistência celular, ou seja, bloqueia a apoptose, bloqueia a ferroptose. Durante o exercício físico, ocorrem picos de interleucina 6. E esse momento é extremamente antineoplásico. Então, ela tem uma atividade inflamatória e anti-inflamatória, desde que seja envolvida no exercício físico. Então, o exercício físico produz uma substância, um bloqueador da interleucina 1 beta, que parece que para ter o efeito positivo da interleucina 6, eu preciso bloquear a interleucina 1 beta, e esse é um fator. Então, o tecido adiposo, ele faz um shift, né, do macrófago anti-inflamatório para inflamatório, produz interleucina 6, interleucina 1 beta, gera distúrbio nos mecanismos de resposta adaptativa do sistema imunológico, Alfredo, essa 1 beta é disparada por todo tipo de poluente, né? Sílica, asbesto, metal pesado, lipossacarídeo de bactéria gram-negativa, estimula essa interleucina beta naquele inflamassoma, né? Naquele complexo de inflamassoma. E o exercício físico produz principalmente durante o exercício intenso, produz uma interleucina, né, que bloqueia o receptor da interleucina 1 beta, né? Então, bem interessante, porque hoje eu recomendo o exercício físico para todos os meus pacientes com câncer. Isso tanto na parte de prevenção, quanto na parte de tratamento. Então, pacientes que estão em quimioterapia estão sendo recomendados a fazer musculação e exercício aeróbico, né? Ou seja, suar a camisa. E precisa suar a camisa. O exercício, para ter benefício, lógico, uma caminhada ajuda, tudo, mas para ter o benefício anticâncer, ele tem que ser um pouco mais intenso, né? Em torno de 150 minutos por semana. E aí, nesse slide, a gente mostra, né? Você mostra aí também a inflamação, a relação que existe entre a inflamação e o câncer, né? Quanto mais inflamação, mais o câncer se desenvolve, né? Ele até, o artigo cita que esses são as duas principais marcas do câncer. E eu penso que o ortomolecular, né, abordando o paciente como um todo, é onde a gente pode agir, acho que em maior intensidade, é justamente na inflamação crônica. Entre elas, o estresse oxidativo, a inflamação metabólica, que hoje é um problema, né?
As pessoas vão no supermercado hoje, só tem alimento tóxico, né? Passa longe das verduras, legumes, apesar de todo o agrotóxico que tem nas verduras e legumes, né? Ainda assim é muito menos danoso do que uma dieta rica em carboidrato refinado, né, o excesso de pão. Os pacientes que eu tenho atendido, doutor Arthur, eles têm repetido padrões dentro do consultório. Né? Os padrões baixa ingesta de proteína, alta ingesta de carboidrato, refrigerantes, sucos, né? E muitas Claro. vezes nem obesos estão e já estão com síndrome metabólica e inflamação. Você Então, vê, isso gera instabilidade no genoma, gera mutação, e a partir do momento que a célula consegue se evadir do sistema imunológico, ela vira câncer. sempre chamou a nossa atenção, quer dizer, nós sempre tivemos a preocupação por exemplo, a resistência à insulina sempre foi, desde o meu início, há 30 anos atrás, autográfico, eu sempre falava, é melhor você lidar com a dislipidemia do que com a desglicemia. A desglicemia ela é fatal, ela é o grande agente da doença cardíaca, apesar de se colocar todo o esquema em cima das gorduras, principalmente do colesterol, como grande fator de doença coronariana, é o açúcar, é o metabolismo do açúcar, é o metabolismo regular da insulina. E você citou um fato importante aí, por que os magros, que sempre foram pessoas assim, quase que protegidas contra a diabetes, protegidas contra a síndrome metabólica, por que os magros começaram a virar metabólicos, virar pessoas portadoras de síndrome metabólica? Por causa da poluição. Quer dizer, a poluição faz disrupção endócrina. Então, apesar de você ter magro, que é quase uma defesa contra a diabetes, né? A poluição impede, desgoverna fator de crescimento, desgoverna fator de insulina, desgoverna o IGF-1. E com isso, então, você tem pessoas magras com IMC, às vezes 25, abaixo de 25, estando com insulina elevada. Então, é por isso que eu sempre peço a minha curva de insulina, que é um padrão que eu faço para o paciente, exatamente para detectar esse paciente. Que a resposta insulinêmica elevada está dizendo para você, há uma coisa errada, e nós vamos ver lá um pouquinho na frente qual a importância da insulina e a importância da glicose nos tumores. Né? E nesse próximo slide aqui, que o Alfredo também vai continuar falando, essa visão, essa ampla visão que nós temos que ter para tentar detectar os pacientes de risco e, depois de acometido de um câncer, tentar ajudar no processo da oncologia. Continua então, Alfredo. Esse slide, ele ilustra muito bem, né? O verde aí é onde a maioria dos médicos clássicos, né? A gente passa a faculdade inteira tratando sintoma, né? Ensinado a prescrever remédio, né? E ali é que a gente está, o oncologista clássico, ele realmente, mas isso é importante, ele precisa estar nos sintomas do câncer, né? Precisa estar prescrevendo a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, mas isso só não é suficiente. Se fosse suficiente, eu não teria pessoas tomando 3, 4, 5 comprimidos de antihipertensivo para conseguir controlar a hipertensão. Né? Que toda a quimioterapia fosse suficiente para tratar o câncer, ou que a imunoterapia. Então, nós precisamos descer nas causas raiz, entender a fisiopatologia das doenças, entender que se eu não dormir bem, se eu não praticar exercício, se eu não me alimentar de forma adequada, se eu manejo muito mal o meu estresse e eu não tenho amigos, não tenho um relacionamento comunitário adequado, a chance de eu inflamar meu corpo de forma intensa é muito grande. Então, muitos pacientes que chegam no meu consultório com câncer, quando eu abordo, geralmente não estão fazendo exercício, comem muito mal, têm um sono péssimo, né, não dormem, só dormem à base de 2, às vezes 2 remédios para um estabilizador do humor e um outro indutor de sono. Então, um paciente desse ele precisa ser abordado, senão, ao tratar o câncer desse paciente com o melhor medicamento, a chance dele não responder é muito grande. Né? E eu estou ressaltando isso, professor, porque muitas vezes, né, a gente vai fazer uma receita assim, fabulosa, antioxidante, às vezes com medicamentos maravilhosos, com fitoquímicos, com tudo, e aí esquece de pedir o paciente para abrir a despensa dele. Vamos abrir a despensa do paciente, olhar, ver o que ele come,
Aí você vai se assustar com o que tem na despensa, óleo de soja, de milho, paciente comendo uma quantidade enorme de aveia no café da manhã, é isso mesmo. muita coisa. Vamos abordar isso aí mais a miúde daqui para frente, né? Mas agora, pegando esse gancho aí de fatores que podem acelerar o surgimento de um câncer, fatores que podem dificultar a resposta à terapia do paciente, está aí o microbioma intestinal. Quer dizer, essa matéria da desbiose liquigante que está dentro da horta molecular, desde que, quando eu entrei na horta, em 1989, tinha alguns sinais, um comentário sobre a lactobacillus acidófilo, bifidobactéria bífido, e nesses 30 anos é fabuloso o avanço de todo esse processo, e já num artigo agora, na revista de urologia, mostrando que, claramente, como o Alfredo está falando, uma dieta ocidental, ela vai fazer uma alteração de zonulina, de ocludina, que são fatores importantes que vão levar a um intestino hiperpermeável, ou liquigante, melhor dizendo, e vai passar do intestino para a corrente sanguínea liposacarídeos, são pedaços de bactéria gram-negativa, que podem levar à inflamação sistêmica. Então, o indivíduo ele cria dentro do corpo dele um status inflamatório. Esse status inflamatório, como o Fritz-Koch vai dizer, vai desgovernar uma série de processos de defesa, logicamente, sistema imunológico. Ele fica desgovernado numa inflamação crônica. E nesse trabalho, ele cita, por exemplo, que uma dieta altamente rica em gordura pode levar a uma desbiose intestinal e alteração do microbioma, que é interessante aí, um alerta para nós, como coisas aparentemente saudáveis podem ser contraproducentes, como os ácidos graxos de cadeia curta, como está escrito aqui. Esses ácidos graxos de cadeia curta, em excesso, podem liberar no fígado o IGF-1, hormônio de crescimento, um hormônio também que pode aumentar a proliferação, a diferenciação celular. E do lado de cá, né, esse trabalho ele cita os cânceres de próstata que não respondem a antiandrogênico, que não responde. Então, eles detectaram no intestino desses pacientes um excesso, por exemplo, de ruminococos, até da Quermansia municipila, e que esse ruminococo produz testosterona. Quer dizer, a própria bactéria produz hormônios que, nesse momento do câncer de próstata, você não quer que sejam elevados. Então, a própria bactéria está secretando testosterona e o trabalho conclui que, num câncer de próstata, cujo o intestino é uma população grande dessas bactérias, eles acabam sendo altamente proliferativos e altamente não responsivos à doença antiestrogênica, quer dizer, ao tratamento antiestrogênico. Isso é muito alarmante. Também o trabalho aqui mostrando que a gordura do fígado hoje talvez seja a patologia que mais cresça em velocidade. Fiz uma revisão recente de esteatose hepática, o crescimento é avassalador, e da esteatose hepática você caminha para a esteatohepatite, depois da cirrose hepática, depois do câncer de fígado. E ele está extremamente ligado ao tipo de dieta que você faz hoje, que é uma dieta altamente inflamatória, à base de óleos de ômega 6, tipo soja, etc., muito carboidrato, muito açúcar. Né? As pessoas como que reduzir a gordura e caminhar para o excesso de carboidrato, principalmente carboidrato simples, quando você compara, então, esse indivíduo com o indivíduo que vive com uma dieta tipo mediterrânea, que é uma dieta altamente defensiva, altamente anti-inflamatória, antioxidante, que realmente protege tanto o impedimento da inflamação crônica, quanto também consegue equilibrar a microbiota intestinal. Então, é uma dieta, exige a dieta mediterrânea comum e a dieta mediterrânea verde, né, que você acrescenta ainda alguns produtos para aumentar ainda mais o efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então, nós temos que fazer o diagnóstico de liquigante, porque todo paciente nosso faz isso. Você mede zonulina, mede histamina fecal, mede a alfa-1, antitripsina. Isso é obrigatório hoje em dia. Você não pode, como se pede um hemograma. Você não pede hemograma, glicose, TSH do teu paciente, você tem que pedir. Mas o convênio não paga. Tudo bem, o convênio não paga. Você vai ter que, então, ter uma pequena despesa, que eu tenho que saber como está isso.
Porque muitas vezes a clínica ela pode esconder um pouco uma zonulina extremamente elevada ou uma calprotectina elevada e você não consegue, às vezes, tratar um processo inflamatório intestinal que, como vocês estão vendo aí, é um desencadeador de inflamação sistêmica, podemos equilibrar o sistema imunológico. Continua Professor, agora, Alfredo. tá. Volta um pouco no outro slide, professor, só para... essa questão do microbioma está tão importante, né, que nos últimos 12 meses, 15 meses, começaram a sair estudos, né, subsequentes do uso de probióticos, né, probióticos, durante a imunoterapia, aumentando a eficácia da imunoterapia. E ainda está numa fase ainda incipiente, né, o estudo do microbioma tumoral. Ou seja, eu agora já estou vendo que no ambiente peritumoral, lá das células do fibroblasto, dos macrófagos, agora eu tenho um microbioma específico do tumor. Então, tem fungo, tem vírus, e são todos componentes intracelulares. Então, a gente está aprendendo muito ainda, né? Mas um exemplo que eu cito é da síndrome de Lynch. Para quem não sabe, a síndrome de Lynch é um defeito em genes de reparo de DNA. Nós temos genes que reparam o DNA quando tem um erro na divisão, tem uma lesão, ele vai lá e repara, a proteína vai lá, é um soldado reparador, e o paciente tem uma incidência altíssima de tumores, tubo digestivo, mama, tubo digestivo alto, baixo, tudo. E tem um estudo que usou amido resistente, da banana verde, por exemplo, nesses pacientes com síndrome de Lynch, foi um estudo prospectivo. É fantástico esse estudo. Eu lembro que a banana verde é uma coisa tão simples, né, de fazer a biomassa de banana verde, guardar na geladeira estilo sorvete. Teve uma redução de 70% na incidência de câncer em 10, 20 anos nesse paciente. É por isso Ou seja, nenhum tratamento é capaz de fazer isso. A importância desses marcadores, que se você tem uma zonulina, você institui uma terapêutica, a zonulina cai a alfa-1-antitripsina, né? Reduz estamina, você tem na sua mão um resultado, como se estivesse tratando uma infecção acompanhado pelo leucograma. Então, muitas vezes, nós queremos ser heróis, né? Nós, da medicina ortomolecular integrativa, de achar que você pode tratar o paciente sem exame. Então, o paciente, não, eu só vou fazer o que o convênio paga, um exemplo, né? E você, às vezes, perde capacidade de elucidar isso, porque você tem que ter essa informação. Ah, você deu inulina, 5, 10 gramas por dia, você deu a bactéria tal, legal, mas melhorou esse marcador? Se não melhorou, você vai ter que fazer o tratamento. Muitos alunos me perguntam assim, mas, Arthur, quanto tempo que eu uso? Não é questão de quanto tempo, é questão de melhora dos marcadores. Então, se você institui um tratamento, 3, 4 meses de probiótico, você realmente recompôs a flora, você realmente reduziu a resposta inflamatória daquela célula, você não sabe. Às vezes o paciente melhora clinicamente, porque estava tão ruim, cheio de sintomas, que qualquer mudança de dieta ele melhora rapidamente. Mas não quer dizer que os marcadores chegaram nos níveis que você quer. Então, ninguém pode controlar uma hiperlipidemia, quer dizer, tratar uma hiperlipidemia, toma 3 meses de estatina e para. Isso não existe, né? A pessoa vai acompanhando até chegar no nível que o médico acha que é ideal, assim como também no tratamento da hipertensão arterial. Vamos lá, Alfredo, pega aí. Vamos lá. Então, só aqui, quando a gente faz um teste, né, de câncer, os testes hoje eles estão envolvendo, não é mais só um marcador, né? A gente tem o que a gente chama de NGS, próxima geração, sequenciamento de geração avançada, que ele coloca agora, está se avaliando padrões. Então, padrões de metilação, de expressão de RNA, das vias de ativação, né, da variação estrutural entre as pessoas, do número de cópias, né, a mutação, se tem alta carga mutacional ou não, isso tudo interfere no tratamento. Nós vamos... o processo hoje de metilação, né, de silenciamento do gene, o tumor usa a metilação como ferramenta de silenciar genes supressores.
né? Então, a gente tem muito... Em alguns pontos, a gente pode ter metilação favorável, porque vai suprimir, vai silenciar um gene que é responsável por uma metabolização de quimioterapia, mas, de uma forma geral, o tumor usa o radical metil para silenciar genes que seriam responsáveis pela apoptose, por exemplo, ou pelo reparo do DNA. Próximo, professor. Então, esse é só para ilustrar um exemplo da complexidade que a oncologia está se tornando, né? A oncogenética hoje é uma especialidade dentro da oncologia clínica, né? E cada vez mais difícil. Aqui eu estou descrevendo que as vias de reparo de DNA. É um milagre que nós não produzimos câncer o tempo todo. Na realidade, câncer na fase de progressão, porque células cancerosas doentes nós produzimos a todo momento. Nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo, em torno de 35 a 50, esse número varia, mas vamos colocar 50, e eu tenho em torno de 150 trilhões de bactérias, de 100 trilhões, né? Às vezes chegando até 200, 300 trilhões de micro-organismos no corpo humano. Então, isso é uma interação brutal de material genético externo, de material genético de vírus, de bactéria, de fungo interagindo com célula, né? Ativação de fatores inflamatórios. Então, nós precisamos ter um reparo do DNA. A ortomolecular pode agir muito aqui. O equilíbrio do corpo, né, uma atividade anti-inflamatória, antimetabólica, do ponto de vista do estresse metabólico, de uma eubiose, o intestino funcionando de forma adequada, ou alimentação o máximo possível de produtos naturais, deixando de usar adoçantes, produtos articiciais, que o nosso genoma nunca conheceu, né, professor? E nós não somos adaptados. Que tem o slide lá, ó, manutenção quer dizer, da estabilidade, que o telômero ele dá estabilidade ao DNA. Ele estabiliza, quer dizer, se você tem um telômero adequado, você estabiliza o seu DNA. E nós sabemos, por exemplo, que a atividade física, ela mantém telômero. Porque quando você tocou a atividade física aí em outro momento aí, você falou da força da atividade física como praticamente... atividade física e dieta. Os dois modos que a gente pode ter. Então, a atividade física, ela mantém o telômero. À medida que o telômero vai se regredindo com a idade, que é um fator biológico, daí é maior número de incidência de câncer em pessoas idosas, você vai ter uma instabilidade genômica. Quando você faz uma atividade física, ou usa alguns remédios promissores, que estão chegando aí no mercado, ainda estão em estudo, como os sagados, por exemplo, é que ele tenta manter o nível de telômero, você também está fazendo uma estabilidade que vai fazer o quê? Reparo do DNA, como você falou, né? Então, nós temos armas que a gente pode colocar aqui, sem dúvida nenhuma, na prevenção. Próximo, professor, pode passar. Aqui um exemplo, né? Como que um oncologista estratifica um paciente hoje. Lógico que eu tenho, além disso, eu tenho uma análise gigantesca de alvos moleculares que eu posso usar no câncer de mama, mas hoje, na prática diária, é assim que o oncologista avalia um paciente com câncer de mama. Chega uma paciente, nós colocamos e dividimos a paciente em 5 grandes grupos, né, que é o luminal A, luminal B, luminal híbrido, HER2 e triplo negativo. É dessa forma que a gente estratifica quais são os medicamentos que o paciente vai usar, que tipo de tratamento que ele vai fazer, qual é o prognóstico, são fatores preditivos de tratamento e fatores prognósticos, ou seja, a depender do grupo que o paciente se encontra, ele pode ter um prognóstico pior, mas pode ter um alvo também molecular, um terapêutico melhor. Vocês já devem ter ouvido, né, falar do paciente triplo negativo, né, câncer de mama triplo negativo, que é o mais temido dos tumores, mais agressivo, por ter poucas opções de tratamento, só sobra quimioterapia. Agora se introduziu a imunoterapia para os tumores triplo negativo, mas os resultados não são muito bons, apesar de ter melhorado bastante, mas dentro da oncologia, quando a gente alcança 5%, 10%, a gente considera um valor alto de ganho de sobrevida, né? Então, é dessa forma. E do lado direito, a gente olha as vias, né? Então, o paciente com receptor hormonal positivo, que eu faço um tamoxifeno,
né? Eu estou bloqueando uma via de receptor de estrogênio, eu vou diminuir a via do inositol 3-fosfato, ativação da AKT, da mTOR, da via do RAS, da mesma forma que se eu tiver uma amplificação do HER2, que é um fator de crescimento, que a célula tumoral ganha função com esse fator, que classifica entre os grupos luminal híbrido e HER2, família HER2, eu vou usar o Herceptin, né, que é o anticorpo monoclonal. Por que eu estou dando esse exemplo da estratificação do paciente, né, dentro da oncologia? Isso só para câncer de mama. Quando eu vou para câncer de pulmão, é outra estratificação, são outras vias, porque o paciente com câncer, a depender do tipo histológico, ele emite padrões. Então, ele tem padrões de ativação de vias clássicas, todas, na maioria das vezes, apesar das vias serem diferentes de receptor, né, elas acabam ativando as mesmas vias, né, do inositol 3-fosfato, a via do mTOR, as MAP kinases, o MYC, né, as ciclinas, né, a reprogramação metabólica. Então, a estratificação ela é importante. Também a estratificação na ortomolecular. Então, da mesma forma que o oncologista faz isso, o ortomolecular pode fazer também, que criar nós já grandes estamos tentando grupos. construir aí os protocolos. Exatamente, professor, é isso aí. Então, aqui já fala, já começou a falar um pouquinho já de tratamento, já fala aqui como nós podemos participar, nós clínicos, né? Podemos participar para ajudar o paciente com oncologia. Então, comenta esse slide, depois eu vou começar a falar do outro aqui. Então, hoje aqui, o que está em voga, né? Nós vamos ter uma aula, um momento específico no curso para falar sobre imunoterapia, tá? Quais são os medicamentos, quais são as estratégias, o que eu posso fazer para auxiliar esse paciente, né? A ativação, o que são inibidores de checkpoints, né? Para estar junto com o oncologista, vocês precisam saber o que é isso, né? O tratamento do câncer fugiu somente da quimioterapia. Hoje ele é quimioterapia, ele é hormonioterapia, ele é droga-alvo específico, são moléculas que vão bloquear vias importantes, é a radioterapia, a cirurgia, e aí vem a imunoterapia e os anticorpos, né, monoclonais e anticorpos monoclonais que são conjugados com quimioterapia. Então, hoje eu tenho o trastuzumab deruxtecan, que é o anticorpo conjugado com inibidor de topoisomerase, ou seja, vai lá na célula e libera a quimioterapia naquela célula que está superexpressando. Então, os tratamentos estão assim, caminhando de uma velocidade gigantesca. E aqui ele descreve muito bem. E por que a gente colocou a dieta, a atividade física, os nutracêuticos, o estresse e o sono na periferia dos principais tratamentos, né? Aqui a gente pode colocar o tumor no centro, o paciente no centro. Porque a dieta, atividade física, o manejo do estresse, do sono e os nutracêuticos vão agir muito no que a gente chama de epigenética, né? Que são como é a chave do cofre. A gente abre certos genes, modula genes, ativa genes, através da epigenética, com silenciamento das histonas, com metilação e desatilação das histonas do DNA. Então, nós silenciamos e ativamos os genes a depender da epigenética. Então, exercício físico, a dieta tem a curcumina, né? Os anti-inflamatórios naturais, né? Ativando o sistema imunológico, bloqueando uma enzima chamada IDO, né? Da mesma forma que a inflamação ativa lá, a COX-2, a IDO é uma enzima que o tumor superexpressa para consumir toda a reserva de triptofano no ambiente tumoral. E a gente sabe que o triptofano é super importante para uma resposta tumoral do CD8 adequada. Existem receptores, tem a via do indol, né? Então tem bactérias, microbioma produzindo a via do indol 3 aldeído, que é super importante para a ativação de receptores específicos dentro da célula imunológica. Então, a gente percebe que o câncer é muito complexo, né? E agora o doutor Arthur vai falar sobre um pouco dessas vias, e a gente vai, né, progredindo nesse entendimento e montando os grupos, né, de resposta e os grupos de pacientes, né? Qual é o grupo X? Tem um paciente com triplo negativo, paciente que faz efeito Warburg, todo câncer faz efeito Warburg? Não. Então, eu vou agir da mesma forma, né, que entre um e outro?
Não pode. Então, aqui a gente vê, por exemplo, já a quantidade hoje em dia de trabalhos, né, de trabalhos que se preocupam em estudar essas vias, mas associadas também a que tipo de fitoquímicos pode ser usado. Então, uma marca, como daquelas marcas registradas do câncer, que o Alfredo citou no início, uma dessas marcas é a capacidade que a célula cancerosa tem de fazer angiogênese, criar novos vasos para a sua própria nutrição, para o seu crescimento. Então, a célula cancerosa ela modifica os fatores hipóxitos, por exemplo, ela estimula VEGF, que é fator de crescimento de vaso, ela estimula vários fatores de crescimento então, para poder fazer expansão, já que é uma marca registrada da célula cancerosa, é a expansão eterna. Então, há o que estudos, como vou apontar aqui alguns, por exemplo, o campiferol, que é um flavonoide, por exemplo, então, isso que nos importa, é onde atua, tá? Então, interfere, por exemplo, no caso do campiferol, com o 17-beta-estradiol, com o bisfenol A, que é um poluente, e com xenoestrógenos. Interrompe o ciclo celular, promove a apoptose de vias, né? E, aqui no caso específico, ele tem uma atividade antiogênica que inibir a expressão do fator de crescimento de vaso, em célula de câncer variano humano. Então, é essa relação que nós temos que ter. Qual o tipo de flavonoide para determinar a situação? E não cúrcuma para todo mundo, pigarocatequina para todo mundo. Nós temos que estudar quais são as vias cancerígenas para poder indicar. O campiferol também bloqueia um fator extremamente ativado na célula cancerosa, que é o NF-κB, que é uma proteína inativa no citoplasma, que é ativada na resposta inflamatória, que vai aumentar a produção muito de citocina inflamatória, uma coisa que interessa a célula cancerosa. Assim como também ele é um bloqueador da ciclogenase, que faz parte da cascata da célula que dói produzir aquelas proteínas inflamatórias. Também induz a apoptose. Outra, o chá verde, pigarocatequina, também então, modula essas vias hipóxitas, né? Esse fator indutivo de hipóxita, que facilita a célula cancerosa a proliferar. O ácido ursólico, botar alecrim, evacideira, vermelha, etc., que é o sólido que dá aquela... Ele faz, por exemplo, aquela maciez na casca da fruta, como na maçã, por exemplo, né? Tem ácido sólico. Também inibe STAT3, como o Alfredo citou, também a NF-κB. Nós temos uma outra... Então, nós temos uma gama de substâncias. Nós temos, hoje em dia, 300 flavonoides estudados. Na prática, a gente usa 20 ou 25. Conhece 3 mil flavonoides, estão descritos, 3 mil. Os 300 têm sido estudados, usamos na prática 25 ou 20. Nós temos que especificar os flavonoides. E um fato importante de alto, como já foi colocado aqui, que é um causador que está ligado ao câncer, é a resistência à insulina. E nós sabemos que a síndrome metabólica, aquela antiga síndrome metabólica, que é o indivíduo que tem obesidade, tem triglicerídeo alto, HDL baixo, tem glicose acima de 99, hipertensão arterial, o que é ser portador de síndrome metabólica? Qual o risco que ocorre? Infarto do miocárdio, ficar hipertenso, ficar diabético, ficar com estado protrombótico e câncer. Então, esse conhecimento metabólico tem pelo menos uns 20 anos. Apesar de ele estar descrito, sempre se dá importância metabólica em relação ao risco cardiovascular. Esqueceram que o portador de metabólica é a segunda doença, tipo de doença que mais mata. O primeiro é o infarto do miocárdio, depois é o câncer. Então, nós temos que detectar no nosso paciente estado hiperglicêmico, resistência à insulina, dividir o triglicerídeo pelo HDL, maior que 3, alerta. Triglicerídeo HDL maior que 3 é um alerta. Ácido úrico acima de 4,9 é outro alerta. Gama GT acima de 20, 21 é outro alerta. E nós temos, então, o que a insulina faz? A insulina ele aumenta, libera o estrogênio, que ela cai o SHBG. Então, ela faz o SHBG ficar baixo, de 15, 18, é autopreditor de futuro diabetes médio, o SHBG é muito baixo, e você tem estrogênio livre, que muitas vezes é importante. A glicose, ela também leva um estado inflamatório que leva a disfunção celular e uma apoptose celular prejudicada. Então, nós temos que o açúcar, o metabolismo do açúcar, incluindo aí a insulina, é altamente preocupante. E no tipo de dieta que se tem, a crescente sedentarismo, as pessoas hoje estão com resposta de insulina e leptina. Leptina é um outro grande marcador de inflamação que deve ser pedido com uma certa frequência nos pacientes, pelo menos com obesidade.
Então, aqui a gente chega no efeito Warburg, né? Otto Warburg foi um bioquímico alemão que começou seus estudos em 1915, 1918. Em 1930, quer dizer, um século atrás, ele recebeu o prêmio Nobel, né, por um conceito em seu laboratório. Ele pesquisou, ele reparou que a célula cancerosa, apesar de ter uma oferta de oxigênio adequado, ela fazia uma glicose, ela dava preferência a queimar o açúcar no citoplasma do que deixar o açúcar entrar, o acetilcoenzima A entrar na mitocôndria para ser queimada até ATP, como faz qualquer célula aeróbica. Então, nós sabemos que uma célula aeróbica ela pega a glicose, uma parte dessa glicose, na via glicolítica citoplasmática, produz só um pouquinho de ATP. Já dentro da mitocôndria, né, que está em todo o citocromo, oxidase, etc., essa glicose é a que passa primeiro para o piruvato, depois vira acetilcoenzima A, vai ter toda a queima mitocondrial com uma posição de ATP muito maior. Então, a célula normal faz isso. Quando você faz uma dieta cetogênica, correção calórica, o que acontece? Logicamente, a entrada de açúcar é bem menor, portanto, a glicólise, né, já não consegue produzir quase nada de ATP. E aí, a mitocôndria, como não há glicose, o que acontece? Há uma inversão de metabolismo que você começa a queimar lipídio e gordura para produzir cetona. Isso é uma célula normal quando você faz uma dieta cetogênica, vários motivos que você pode estar fazendo, ou uma restrição calórica. Olha o que acontece na célula cancerosa. Então, o metabolismo da célula cancerosa, como ela depende muito da glicólise para fazer ATP, ela fica com avidez enorme por açúcar. Ela depende basicamente da glicose, porque como ela prefere essa via glicolítica, ela tem que fazer muito ATP aqui, que é um local da célula que faz menos ATP. Então, se eu estou trabalhando num local que tem menos, faz menos ATP, eu preciso ter muita glicose fazer. Mas por que a célula cancerosa prefere essa via, né, e a célula normal não? Porque a maior preocupação da célula cancerosa é criar célula filha. Quer dizer, ela suplanta o fato dela sobreviver. Ela quer produzir célula filha. Para produzir uma célula filha, tem que ter gordura disponível, todas as nossas membranas são fosfolipídicas, né? E tem que ter proteína. Que isso que é o arcabouço. Glicose não é arcabouço. Glicose é energia apenas. Então, para ela, o motivo principal é gerar a célula filha, um crescimento extremamente elevado. Portanto, ela rejeita a via aeróbica da mitocôndria, produz muito pouco, ela não deixa o pirúvico entrar na mitocôndria, reduz a entrada do pirúvico e dá preferência à glicose. Isso que o Warburg viu. Apesar da oferta de oxigênio, que é totalmente mitocondrial, o oxigênio só trabalha em mitocôndria, o oxigênio não trabalha em citoplasma. Ela preferia a via glicolítica citoplasmática. Por quê? Ela produzia o quê? Nucleotídeos, aquela via da pentose, muito nucleotídeo, NADPH, que é um redutor, como ela tem dificuldade oxidativa, se é cancerosa, quanto mais redutor tiver, melhor para ela, que ela consegue reciclar o seu antioxidante endógeno, a sua glutationa, e aumenta muito a quantidade desse lactato, que favorece a metástase. Então, quando você faz uma dieta cetogênica num paciente com câncer ou restrição calórica, o que acontece? Ela vai perder, vai entrar menos glicose. Portanto, essa necessidade que ela tem de glicose enorme, olha, caiu aqui, ó, reduziu, tá? Ela perdeu um grande fator energético. E com menos glicose, o que acontece? Ela também perde a via Gardner-Ross, da pentose fosfato, e cai nucleotídeo, ribose. Né? O nucleotídeo ribose, ela tem que fabricar ribose toda a célula para fazer DNA, desoxirribose, etc. Portanto, quando ela perdeu o piruvato também, ela perdeu o lactato. Então, a dieta cetogênica, hoje em dia, é uma das dietas mais promissoras em relação ao câncer. Não é para todo câncer, claro, mas é uma dieta promissora, em muito estudo. Mas isso leva a um fator também importante, né? Que é você, às vezes, por exemplo, a dieta cetogênica é uma dieta de proteína e de muita gordura. E nós sabemos que alguns aminoácidos, infelizmente, eles são... nós temos que ter ainda uma dificuldade muito grande para escrever aminoácidos, alguns aminoácidos para paciente com câncer.
Então, o que o Warburg pode fazer em linhas gerais contra o Warburg? É fazer o quê? Impedir, ou melhor, facilitar a entrada do pirúvico da mitocôndria, que é tentar voltar ao fator aeróbico original de uma célula, forçar a barra aqui, ó, o pirúvico entrar, que ela não quer que entre tanto, forçar a barra, reduzir o lactato, isso de uma linha geral. O que nós temos, por exemplo? Né? O lipóico, por exemplo, ele inibe, ele facilita a entrada do pirúvico na mitocôndria, coisa que a célula não quer. O lipóico, 600 miligramas por dia, por exemplo, fazendo endovenoso pelo menos 2, 3 semanas. A vitamina D é a mesma coisa. A vitamina D ela facilita a entrada do pirúvico na mitocôndria, como fosse uma célula normal. Né? Como você come a sua vitamina D, como o seu lipóico, está fazendo isso aqui. Ó. Então, você tem que fazer vitamina D e lipóico em dose elevada para fazer isso. Outra substância, o dicloroacetato, também, ele também faz o mesmo efeito semelhante ao lipóico e a D. Um outro fator importante da célula cancerosa é a alta produção de lipídio, porque ela tem que fabricar lipídio, mais gordura, por isso que ela desvia o metabolismo. E você tem que usar, então, um impedidor. A síntese de lipídio começa com citrato, e é um enzima chamado citrato liase. E o hidroxitrato, ou a Garcinia cambogia, faz esse efeito. Infelizmente, a Garcinia cambogia, farmaceuticamente, é muito fraca. Mas há grandes pesquisas na tentativa de descobrir um bloqueador da citrato liase que impede a ação do citrato, iniciando, então, a síntese de mais lipídios. Outro fato que a dieta cetogênica ajuda, que ela fabrica cetona, e a célula cancerosa não sabe utilizar a cetona como energia. Né? Senão, se ela soubesse usar a cetona, a dieta cetogênica não teria nenhum efeito no câncer. Mas como a cetose, o excesso de cetona no beta-hidroxibutirato na célula cancerosa não sabe lidar com isso, a dieta cetogênica passa a ser bastante interessante. Então, nós vimos aqui, então, por exemplo, aqui está o efeito Warburg, né? É explicado. A glicose ela entra na célula e vai passar por um processo de quebra, que é chamada via glicolítica. A primeira fase dessa via é o desvio Eisenhower para fazer ribose. Ribose e NADPH. Então, você repara que a via glicolítica ela usa o NAD para fazer o NADH, ela ganha o NAD para fazer o NADH. E ela depois ela bloqueia a entrada, ela não quer essa entrada pirúvica aqui na mitocôndria. Ela quer um desvio aqui para fazer exatamente o que? Síntese de gordura. E depois síntese de proteína do lado de cá. Então, repara que a via glicolítica começa a formar serina, que é um aminoácido. Então, ela tem todo um contexto. Eu quero a proteína e quero gordura. Portanto, ela desvia todo esse metabolismo. E o NAD aqui seria totalmente contraindicado nesses pacientes. Pega agora aí um pouquinho aí, depois eu vou falar mais na frente lá, das proteínas. Professor, só citando o efeito Warburg, ele é interessante porque o exame que a gente pede hoje, né, vocês acho que todos já viram, né, já viu, chamado PET scan. Então, o PET scan, que é uma glicose marcada com flúor, é um exame de cintilografia e uma tomografia, ou seja, um exame funcional e um exame anatômico que se faz uma fusão dessas imagens. E aí você tem um brilho, que é classificado em SUV. Nada mais é do que o efeito Warburg na prática. Então, pacientes com linfomas, pacientes com melanoma, tumor de pulmão, tumor gastrointestinal, todos, né, maioria, tumor de mama, né, principalmente os triplo negativos e da família HER2, e tem essa possibilidade. Então, se você quiser saber se o paciente tem efeito Warburg ou não, né, a gente pode pedir a LDH desidrogenática lática no sangue, que muitas vezes, quanto maior o poder de replicação tumoral, maior é a LDH, né, se o paciente não tiver um PET scan. Então, eu posso ter esse passo indireto. Para eles aqui no slide, aqui, ó, LDH, você vê, tem um slide aqui, que é exatamente essa enzima que leva do peru para o lactato. Aqui que aparece, aqui, olha. Aqui, ó. Então, que aí, professor? Isso, aqui, ácido lático. É LDH, lactato desidrogenase. Quanto mais alto, pior.
O efeito Warburg, professor, ele tem uma característica importante, que 90% de toda a glicose captada não vira energia. A célula desvia 90% para produzir lactato e acidificar o meio. Então, o restante 10% vai servir para produzir, eu chamo os blocos de construção, né? Vai pegar o carbono da glicose, vai pegar o nitrogênio da glutamina e construir qualquer coisa, né? Oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio, você faz tudo isso tem dentro da célula. E dentro da dieta cetogênica, né, talvez agora está se descobrindo que a dieta cetogênica ou a dieta que simula o jejum tem um grande efeito no CD8, no linfócito CD8. O único problema, o problema maior da dieta cetogênica é que muitos pacientes já chegam com um quadro de desnutrição. Então, é uma outra miríade, né, do paciente oncológico. Você vai ter aquele paciente com estresse metabólico, obeso, com resistência insulínica, mas em contrapartida, você tem pacientes, por exemplo, que já chegam na primeira consulta com 15%, 20% de perda de peso. Então, é um desafio, né? Você vai ter que montar uma estratégia para esse paciente que está em caquexia, né? E a caquexia, ela gera inflamação, gera interleucina 6. E acaba com o sistema imunológico, né? E acaba com o sistema imunológico. Então, são abordagens diferentes. E essa dieta cetogênica e a cirurgia com a quimioterapia num paciente com câncer de pancreático, que é um câncer altamente agressivo. Né? E aí, professor, por isso que quando eu fazer uma dieta cetogênica, eu preciso estar, assim, alinhado com o oncologista. Claro. Ou se eu vou fazer uma dieta que simula o jejum do Walter Longo, que é um pouco mais bem tolerada, né? Mas eu preciso estar junto, né? Então, para programar, por exemplo, a dieta, se eu vou fazer a dieta cetogênica contínua, ou eu vou fazer uma dieta cetogênica só durante a quimioterapia, né? Para poder fazer um estresse nessa célula neoplásica. Então, tudo isso são estratégias, né, que podem ser montadas para melhorar a tolerância, inclusive, dos pacientes. Nossa cultura, né, tem dificuldade assim, em fazer a dieta cetogênica, mas é uma estratégia fabulosa. Hoje, Alfredo, depois eu quero até conversar com você sobre esse paciente. Eu conversei com ele agora às 5 horas da tarde. Um linfoma, foi feito um transplante nele, parece que ele está reagindo bem, já subiu hemácia, leucócito e tal. Aí eu perguntei qual a dieta que está sendo feita. Ele falou para tem mesmo a dieta, ele liberou tudo, ele está tudo liberado, mas que não quer comida muito industrializada, não quer que ele pegue nenhum tipo de infecção, então ele está comendo, me pareceu uma carga excessiva de carboidrato, de alimento industrializado, né? Eu falei com ele, não, vamos ter que... E prescrevi para ele 90 dias dessa dieta. Então, eu falei, eu vou conversar com você amanhã, daqui a uns 2 dias, vou pedir alguns exames dele para ver, talvez tenha que modificar essa dieta dele com o tempo. A maioria das dietas hospitalares são inflamatórias, professor. Então, é altamente inflamatório. Não, isso aí precisa ser mudado, isso é um absurdo. Né? Então, é muito difícil. Então esse trabalho aí da cetogênica com a sinergia com a quimioterapia. Sim, porque aí você vai produzir... resultado muito bom, né? O resultado bom. O problema é o que a gente enfrenta na prática. Agora eu vou falar o lado, né, do que a gente enfrenta. É uma rejeição do paciente à dieta cetogênica. Ele rejeita. Né? Então, quando você vai falar com ele que vai ter que mudar completamente a alimentação, acaba uma senhora, por exemplo, de 75 anos, 70 anos, 80 anos, ela não aceita. Fala, doutor, eu sempre comi isso aqui. Então, a gente tem que começar devagar, abordando o paciente, às vezes um estilo de vida melhor, fazendo um jejum durante a quimioterapia. O paciente tolera melhor, né, 24 horas de jejum no dia da quimioterapia, ou uma dieta que simula o jejum, em torno de 400 a 600 calorias dia, baseado em proteína e gordura, né, para justamente induzir cetose. E tem um trabalho recente agora que ele melhorou muito a tolerância dos pacientes da cetogênica, paciente com câncer, introduzindo o corticoide, a dexametasona, para poder fazer com que o paciente tolere o estresse da dieta cetogênica, porque ela vai produzir um estresse, né, no corpo, vai gerar uma reação,
né, de mudança, né? O indivíduo comeu carboidrato a vida inteira, de uma hora para outra passa, é complicado. E pode ser uma reação curativa, né? Curativa, não, curativa. Você tem que alterar esse uma vantagem do jejum é que você altera o metabolismo da mitocôndria, né? Você quer um bom metabolismo, hoje em dia, baseado em carboidrato o tempo todo, né? É. Então, você Mas faz é um uma problema hoje, alternância, professor. carboidrato, lipídio, quer dizer, É um carboidrato, problema. lipídio, né? O paciente já chega caquético, ele não tem estrutura muscular, né, para suportar certas intervenções. Então, esse é uma outra questão que a gente vai discutir uma estratégia específica para o paciente que se enquadra no quadro de desnutrição grave. E nesse próximo slide agora, a gente vê isso, quer dizer, é um grave problema, que é o papel dos aminoácidos. Então, nós sabemos que, por exemplo, já é fato corriqueiro que a glutamina é difícil usar a glutamina no câncer, porque a glutamina ela pode ajudar a expandir no câncer. Então, nós sabemos que a célula cancerosa pode usar mais glutamina que a própria glicose. Então, ela desvia deixa eu só mudar aqui para poder ver aqui embaixo. Ela desvia o metabolismo, você vê que a glutamina, vai a glutamato, né, que é uma das fontes de formar a glutationa, então ela reforça o sistema antioxidante celular, que ela produz a glutationa. Então, reforça. Por outro lado, a glutamina pode virar o glutamato e também fazer que uma via aspartato aumentar o NADPH. O NADPH é um redutor, que facilita a célula cancerosa a se proteger contra os oxidantes. Você tem que ter um redutor. Esse é o metabolismo da glutamina. Você tem também alteração do metabolismo na metionina. Então, você tem uma série por exemplo, a célula cancerosa capta muita metionina para ela, tá? E não sobra metionina, por exemplo, para o CD8. Não sobra. Tal a avidez que a célula cancerosa tem pela metionina, não sobra. Isso, então, acaba reduzindo a via da metionina, forma o quê? SAMe, né? Que é um carregador de radical metil, essa metionina. Então, se você falta SAMe para o seu CD8, você vai ter toda uma alteração da metilação, como, por exemplo, a redução da metilação nas histonas. Então, você também tem, aqui eu estava falando do Warburg, né? O citrato. Quer dizer, a formação de citrato vai levar ao quê? A formação de lipídios. Então, quanto mais citrato sai do ciclo de Krebs, vai para o citoplasma, e ali começa a síntese de lipídios. A tal da garcina que eu falei, a citrato aliado, essa enzima aqui. Então, há uma esperança farmacêutica de tentar descobrir uma proteína que consiga bloquear essa aliado. A gente usa garcina e camboja, que é fraca farmaceuticamente. 500 miligramas 3 vezes ao dia, mas ela é fraca, para tentar bloquear essa síntese de gordura. Então, repare, você tem hoje uma série de proteínas aminoácidos que podem alimentar a célula cancerosa, o que dificulta muito a terapêutica. Dificulta muito. Então, temos que estudar cada vez mais a alimentação, a quantidade de metionina, a quantidade de glutamina que não pode. O triptofano, como o Alfredo citou, ele é fundamental pelas vias metabólicas que o triptofano pode fazer, as enzimas que são dependentes, que o triptofano, como a via da quinuremia, né? Então, nós vemos que os aminoácidos são extremamente importantes dentro da dieta, e você vai pegar de caquéticos, vai ter que bloquear alguns aminoácidos, por exemplo. Então, esse trabalho mostra que o BCAA pode aumentar o citrato. Ele vai ter uma anormalidade celular. Então, quer dizer, o BCAA, que também ele é um grande estimulador da mTOR, o que também não interessa no câncer, estímulo de leucina e desse tipo de aminoácido que é capaz de aumentar a divisão celular, força celular. E aqui é só um exemplo de como você pode usar um bloqueador da via da PIK3, AK3, que é a cúrcuma. Então, a cúrcuma é um grande anticâncer. É uma substância que deve ser usada habitualmente na prevenção de câncer. No teu hábito usar a cúrcuma. E ela vai bloquear a grande proteína ligada à proliferação celular também, que é a mTOR. Então, a cúrcuma tem esse papel, além de bloquear a NF-kappa-beta,
A cuca também tem esse efeito anti-inflamatório importante dela. Então, ela serve muito na prevenção do câncer. Quer falar uma coisa sobre o slide? Não, só da cúrcuma, professor, que ela tem Né? um efeito sinérgico com a cisplatina. Não é um nutracêutico que interfere negativamente e que pode ser usado durante a quimioterapia, né? Inclusive, ela reduz a resistência à cisplatina, né? Reduz a resistência à cisplatina, ela bloqueia a glutationa peroxidase do tipo 4, que vai regenerar lá a glutationa. Então, favorece que a célula venha a ser destruída por ferroptose, que é um tipo diferente de morte celular, né, dependente do bloqueio da glutationa peroxidase. Que E é a essa aqui, cúrcuma ó, faz né? isso. Aqui, ó. Né? Que a glutamina acaba aumentando o GSH, a glutationa, o que é muito ruim, né? E aí a cuca pode te ajudar a bloquear isso. E a célula se prepara para isso, né? Ela se prepara para viver num ambiente estressante. Então, ela aumenta a sua capacidade antioxidante, ela já tem isso nela, né? Isso aqui E também. a gente sabe que as quimioterapias, a radioterapia, vários tratamentos, eles provocam um estresse oxidativo na célula. Além de, lógico, inibir uma topoisomerase, né, um antimetabólico, para que, no final das contas, diminui a capacidade da célula, né, de tá respondendo a esse efeito. Então, usar antioxidantes durante a quimioterapia pode levar a alguns problemas. Aqui eu, já mudando um pouquinho o assunto, mas eu botei esse slide de propósito, que, por exemplo, o ozônio, uma das particularidades do ozônio, né, entre vários benefícios dele, que esse slide foi um trabalho publicado em 2017, em que já se mostrou, já foi confirmado, que o ozônio, apesar de ser um oxidante, né, ele leva à formação de peróxidos ozonídeos, mas esses peróxidos ozonídeos, eles são um estresse, eles causam estresse celular pequeno, controlado, daí é por isso que a dose do ozônio tem que ser muito bem ajustada, mas que vai incentivar, via NRF2, a síntese de antioxidantes. Então, por isso que o ozônio, e muitas vezes, ele é altamente positivo, porque ele estimula o corpo a produzir sódio, catalase, todo o sistema da glutationa, e também produzir desintoxicantes. Isso aqui, o ozônio, então, faria uma agressão controlada na célula e ela forma, então, incentiva esses peróxidos lipídicos, vão no DNA, estimula o DNA a produzir essas proteínas ligadas ao sistema antioxidante, ao sistema desintoxicante do citocromo P450. Mas o que acontece? A célula cancerosa, em algumas células, pode ela própria aumentar o seu NRF2. Se a célula cancerosa aumenta o NRF2, ela está aumentando o quê? A sua defesa antioxidante. Está produzindo antioxidante, já que ela é vulnerável à oxidação. Então, temos que interrogar. Toda terapêutica que aumenta NRF2 poderá ser contraproducente no paciente com câncer. Quer comentar alguma coisa? Está isso no trabalho também que você comentava. É exatamente isso, professor, que a estratégia, né, depende muito a gente estratificar um paciente, né, é difícil. No momento, né? Uma coisa é prevenção, outra coisa é tratamento. Prevenção, ou seja, se eu estou na prevenção, ok, O né, se eu ozônio preciso legal. Se tratar. não Agora, dá, durante a atividade do câncer, somente durante os tratamentos, eu preciso sempre me questionar, será que a intervenção que eu estou fazendo pode causar algum dano? Eu preciso entender que a célula neoplásica é um ambiente evolutivo e que o que eu fizer, ela vai se adaptar. Então, por isso que os tratamentos com quimioterapia, às vezes, usam 3, 4 drogas diferentes, intercaladas, usam mais de um mecanismo de ação para tentar vencer essa resistência da célula. Então, a gente precisa, o uso dos antioxidantes, né? Da glutationa durante o tratamento da quimioterapia, a ativação do NRF2 durante a quimioterapia pode ter um efeito contrário do que a gente imagina. Porque uma coisa é na fase de iniciação, na como fase lá está aqui, do tratamento. Outra é está aqui, tratamento. atividade antioxidante, detoxificação e proteção. Já na célula cancerosa, pode levar a resistência de droga, produção celular e tal. Então, então usando o termo que o Alfredo usou várias vezes aí,
que a estratificação do oncologista, nós temos que fazer a nossa estratificação. Nós temos que ter os nossos protocolos, o que pode e não pode, mas isso tem que ser em consonância com o oncologista, senão a coisa pode desandar um pouco. Né? Aqui está me interessante também, Alfredo, o fato o resveratrol, né, como um protetor contra a cardiotoxicidade, um dos mais usados quimioterápicos que existe, que é a doxorubicina. Né? Não à toa o vinho faz tão bem à saúde, né, professor? Hein? Não é à toa que o vinho é uma bebida tão benéfica para a saúde, né? A esse paciente que eu me referi hoje à tarde, ele já está em tratamento quimioterápico, agora que conseguiu fazer, felizmente, o Ele fez o transplante. transplante, né? Está respondendo, vai responder bem. Ele já vem usando protetor cardiovascular, né? Pelo colega lá, o oncologista, na equipe dele, que eu não conheço o oncologista. Eu acrescentei para ele a coenzima Q10, já como um protetor contra a doxorubicina. Tem vários trabalhos, a coenzima Q10, protegendo contra o efeito de miocardiopatia que a doxorubicina pode fazer. O que impede amanhã um oncologia continuar o tratamento. Se faz uma lesão cardiovascular desse tipo, O senhor impede. citou Então, aí, professor, um aspecto né? muito importante, que É. são os efeitos colaterais permanentes Exato. do tratamento. E esses são os mais Mulheres que comuns da ficam cardiotoxicidade, né? fatigadas e não É os mais conseguem mais comuns. voltar ao trabalho, né? Isso, exatamente. Então, estamos caminhando já para o nosso final. Deixa eu ver aqui. Então, tem a melatonina, que a MT aqui é a melatonina. A melatonina já tem descritas 30 ações. Quando eu escrevi o livro da melatonina, os capítulos de 2019, eu botei 19 ações. Nesses 4 anos, escrevi mais 11. Então, a melatonina ela está há bilhões de anos na Terra. Né? A melatonina tem qualquer bactéria, tem melatonina, qualquer planta tem. E quando você encontra uma substância do corpo humano que também tem vegetal, em bactéria, significa que essa substância foi vital para a evolução da vida no planeta. Né? Então, você encontra, por exemplo, serotonina em bactéria, melatonina em bactéria, significa que elas têm muito mais ali do que a gente imagina. Né? A melatonina sempre vai melhorar o sono. Não, tem 30 funções. E aí parece que altamente protetora contra câncer, a melatonina. Ela estimula a sirtuína, né? E estimula a piruvate exudanária, que é exatamente o que eu falei do Warburg. O Warburg, a piruvate exudanária, está bloqueada. E o Warburg não quer que o peru fique na mitocôndria. Né? Então, o lipóico estimula a piruvate exudanária. Olha o que a melatonina faz também. Então, é uma droga que tem que estudar muito e ela pode ser usada sublingual, oral, injetável. Já tem os protocolos injetáveis, né, da melatonina. E aqui, talvez, o último slide, mostrando que uma coisa interessante, ela eleva a posição de radical livre na mitocôndria, que é tudo que a célula cancerosa não quer. Então, ela eleva a radical livre. Então, o quimioterápico, muitas vezes, mata a célula cancerosa por células oxidativas. A própria melatonina, ela altera a passagem do elétron, vê aqui, ó, há uma volta do elétron aqui, olha, né, do complexo 2 para o complexo 1. E qual é uma droga muito interessante que a gente tem usado no nosso protocolo, que é a metformina. A metformina bloqueia o complexo 1 para 2. Né? Então, repara, a metformina é uma droga que, além de aumentar a MPK, a metformina também aumenta a sirtuína, é uma droga que, além de reduzir a resistência à insulina, a metformina é uma droga que a gente usa já há muito tempo, 1 grama e meia por dia da melatonina. Né? E aqui os últimos trabalhos, alguns trabalhos da melatonina em estudos, né? Dizendo que ela estabiliza o peso, ela, junto com a interleucina 2, como uma linha secundária terapêutica para o câncer de colo, um estudo aqui da fase 2 da melatonina em regressão de tumor de mama, e vários outros estudos. Então, a melatonina, e um fato importante da melatonina é o seu caráter preventivo. Teve um momento que o Alfredo falou o benefício do sono. Porque se você não tem sono adequado, você tem menos melatonina secretada pela pineal. Portanto, a melatonina, a parte circadiana dela, que é da pineal, é extremamente importante a indução de um sono que você pode ter, então, um efeito anti-câncer, anti-crescimento, protetor de telômero. A melatonina tem várias funções, né? Uma delas também, quando ela protege o telômero.
Eu acho que esse aqui é o último slide, Freire. Só complementando, doutor Quer Arthur, comentar aqui sobre melatonina, alguma a coisa? melatonina, por isso é a importância do sono, né? E o É, sono hoje, trabalhadores que têm o seu serviço à noite, né? Plantonistas, enfermeiros, é. têm um risco aumentado de doença cardiovascular, de câncer e de problemas de depressão, possivelmente associado à baixa de melatonina, né? O sono ruim. E lembrar que a melatonina ela age nas 3 fases do câncer. Ela é tanto na fase de iniciação, ou seja, eu posso reverter uma célula doente, na fase de progressão. Sem Ou seja, dúvida. nas 3 fases ali da iniciação, da promoção e da progressão, a melatonina pode agir. Né? Foi perguntado aí sobre ferroptose. Sim, ferroptose é uma forma de indução de morte celular através da peroxidação lipídica, precisa do ferro, né? E a curcumina age nessa forma, bloqueando a glutationa peroxidase, que vai impedir que essa peroxidação ocorra e que possa induzir a ferroptose dessas células. Né? Então, a cisplatina age em conjunto com a... Outra coisa foi sobre... Ele perguntou sobre as células que não fazem efeito Warburg, os tumores, né? Tem muitos, né? O câncer de próstata, por exemplo, nas fases iniciais, não faz efeito Warburg, né? Os tumores de mama de baixo grau são geralmente tumores indolentes que não fazem, mas em algum momento que ele se transforma, né, muitas pacientes com linfomas linfocíticos, linfomas foliculares que não têm o efeito Warburg, o PET scan é negativo, né, em algum dado da fase da doença, ocorre o que a gente chama de síndrome de Richter, que é uma transformação para um linfoma agressivo. Então, ele deixa de ser indolente e passa a fazer efeito Warburg. Né? Então, ele não era captante do PET scan e passa a captar o PET scan. E Exatamente. outra pergunta foi em relação à vitamina C, né, em altas doses. Saiu um estudo agora na ASCO, na Sociedade Americana de Oncologia, um estudo prospectivo, estudo super bem feito, a gente pode até compartilhar depois, né, que usou doses altas de vitamina C durante a quimioterapia para avaliar a prevenção, sobrevida livre de doença, e não se obteve nenhum tipo de resultado positivo. Inclusive, eles notaram uma tendência a maior toxicidade durante a quimioterapia com o uso da vitamina C. Tá? Tem outros trabalhos que são É, positivos, é, mas estou falando só esse que foi negativo. Agora, o Walter Longo usa a vitamina C em altas doses durante o jejum. Parece que o jejum, né, você fazer a dieta que simula o jejum durante a quimioterapia e usar a vitamina C em alta dose, você tem um efeito, inclusive, antineoplásico, né, de toxicidade tumoral. isso. Então, eu vi também aí muitas perguntas, né, que a gente não vai poder responder todo Eu mundo, consegui muita falar, coisa ver 3 gostou, aqui, hein? eu consegui falar 3, eu não consegui, tem muitas mesmo. Tá ótimo. Mas eu adorei o papo aí. E aquelas pessoas, aqueles colegas interessados, que eu, Alfredo, vamos fazer o curso, né, Alfredo? Em outubro, em São Paulo, presencial. Então, quem tiver interesse em continuar esse estudo, nós estamos levantando esses protocolos todos, como colocamos aí, vi um colega aí que falou, comentou sobre o ozônio, que não podemos, porque a cúrcuma é boa, porque a vitamina C é boa, porque o ozônio é uma terapêutica bastante interessante, não quer dizer que nós possamos sair usando de qualquer maneira. Uma coisa que eu tenho falado com os colegas nas minhas aulas, nos meus cursos, tá? Uma tentativa de uma crítica construtiva, é que nós não podemos esquecer que nós somos médicos. Eu acho que alguns colegas, quando vão para uma terapia, uma ortomolecular, qualquer dessas técnicas terapêuticas, esquece a medicina. Não, basta achar que aquela curva vai resolver tudo. Não, nós somos os É o médicos que problema. estamos agregando ao nosso conhecimento, rejeitar a medicina. Eu vejo isso muito algum colega. Passam a rejeitar a medicina. Passam a dizer que não, nada presta, que o cardiologista não presta, que o urologista não presta, que o oncologista não presta, que tudo que eles fazem é bobagem. Isso é um erro. Nós temos que pegar a horta, né? Minha praia é a horta. A horta, para mim, foi como me preencheu na medicina. E olhar se aonde eu vou complementar um tratamento. É isso que eu não trocar. A respiratório não vai tratar a hipertensão de ninguém. Tá?
Não adianta. Cúrcuma não vai fazer quimioterapia em ninguém. Associar conhecimento que você tenha, a tua medicina chinesa, se você conhece, a homeopatia, a ortomolecular, aí sim, fazer um tratamento sobre isso. Ter uma noção geral do corpo humano, saber que todas as coisas conversam entre si, né? Que o intestino tem eixo para tudo que é lugar, que a melatonina interfere em dezenas de reações químicas do corpo humano, ter esse conhecimento e aplicar, mas nunca refugar a medicina, né? Nunca achar que aquilo que se é clássico, que tem muita coisa correta, você pode rejeitar. Isso eu vejo um erro muito grande às vezes. Então, tem que somar pensamento. E aqui, já fazendo propaganda, depois que terminar a conversa, já o nosso curso, né? Que vai ser aí 2 dias em São Paulo, 7 e 8 de outubro, de 8 da manhã às 5 da tarde, tanto no sábado quanto no domingo, vão ser 16 horas, né? De papo, e já com protocolo, tudo apostilado, tudo prontinho para quem for, e vamos lá trocar ideia sobre tudo que a gente pode acrescentar num tratamento tão difícil, tão complexo, e que, apesar do infarto do miocárdio ser muito mais comum que o câncer aflige muito mais os humanos e nós humanos, e com muita dor, às vezes, com muito sofrimento, com, às vezes, uma morte muito ruim. E até brinco assim, fazer ter infarto dá até um certo charme, né? Mas o câncer é preconceituoso, a pessoa é temente, às vezes, tem vergonha de estar com câncer. O infarto, não, acho um infarto, até, né? Até estufa o peito, né? É uma doença que Sobreviver causa com muito estente, né? sofrimento, professor, muito, Muito muito, muito, sofrimento. Muito. muito sofrimento. Os pacientes, assim, família, a gente tem que se acostumar, se todas as pessoas, todos os médicos que tratam oncologia, né, do ponto de vista da integrativa da oncologia, tem que se acostumar um pouco com, não vou dizer fracasso, mas, assim, as coisas não darem certo, né? Muitas vezes não dá. Então, a gente tem que estar preparado para mudar as estratégias, né? Reconsiderar o que a gente faz. Então, é uma doença muito difícil de tratar, associada com muito sofrimento, depressão, sofrimento familiar, né? Não só do paciente. E a gente tem que ajudar o paciente nessa fase, ser o E o amparo, né? custo financeiro é absurdo, né? Um Absurdo, custo absurdo. financeiro Está absurdo, né? impagável, professor, tá? Não tá, assim, nem convênio, nem SUS, ninguém vai aguentar Mas pagar. você me falou uma As- coisa que assustou outro dia, quando você falou que não estão podendo, por causa do custo. Como é que é? Você Falhou me falou outro dia que você, às vezes, não pode fazer o protocolo Não, mais não pode. desejável por Não, causa não do pode. custo. Não, não tem como. Não tem como. Quanto seria um tratamento hoje do câncer de pulmão? Olha, um câncer de pulmão hoje é a doença mais cara de se tratar. Em geral. Nenhuma doença é mais cara do que o pulmão, porque existem múltiplas vias, né, de tratamento. Então, assim, tem medicamento 30 mil, 40 mil por mês, né, e você vai trocando, tem imunoterapia 60 mil. Então, é complicado, não E tem os jeito. O governos estão americano pagando, não estão pagando os protocolos. paga e outros não pagam, tem limitação, não tem acesso para todo mundo, né? Os convênios Você tem não estão dificuldade em pegar paciente do governo? e não tem, professor, Você tem porque dificuldade? um plano hoje, um ticket médio de um paciente, qual é o normal, né? Se for dividir, é R$ 350, R$ 400. O americano gastou US$ 12.000 per capita ano Foi. passado. Per capita, per capita. Nosso PIB per capita é US$ 9.000. Então, nós não temos condição de pegar a medicina americana, que nem por isso a expectativa de vida deles está aumentando, tá? É a primeira vez que cai, né? Apesar desse dinheiro todo que estão gastando, e nós precisamos rever nosso sistema de saúde. A gente precisa, quando for falar de prevenção, falar de dieta, de exercício físico, mas não assim, faz exercício, não come isso, não, ir para dentro das escolas, para dentro das creches, para as escolas públicas, privadas, e voltar, porque nós não temos dinheiro para isso tudo, não. É impossível. Tem remédio custando R$ 1 milhão. US$ 1 milhão. Que loucura. Loucura, não, loucura. E Tá o bom. laboratório está seguindo o dinheiro, né? Follow the money. Então, eles estão respondendo a uma demanda. A gente está adoecendo muito, eles estão produzindo muito remédio.
Ok, Alfredo, olha, foi um prazer enorme estar com você, meu amigo. Você realmente, logo que eu te conheci, foi bom, né? Eu estou crescendo muito aí junto aí com essas ideias, com esses protocolos. Vamos continuar estudando, né, independente do curso. Eu vou levar isso aí avante, eu vou introduzir essa cadeira, cadeira, bom, parece que eu tenho até uma faculdade. Eu vou introduzir essa matéria no meu curso, tá? Você está convidado Ô, para a professor, próxima agradeço. turma, Obrigado. a próxima turma em São Paulo, do meu curso de ortomolecular integrativa, né? Você vai estar, vamos fazer uma cadeira dessa oncologia integrativa, que vai ser provavelmente a terceira aula ou quarta aula, porque primeiro eu vou dar uma noção de microbioma, leaky gut, oxidação, inflamação, para quando eles poderem, então, assistir a sua aula, já ter noção do que nós estamos falando, né? E aí vão poder incorporar a dieta, vão poder passar lá. Você já está já. Eu tinha comentado isso com você anteriormente, mas agora você está oficialmente e publicamente convidado. Obrigado, professor. Prazer, Tá bom, querido? satisfação. Então, gente, ó, um abraço a todos, tá? Manda e-mail para a gente, quem puder ir respondendo, a gente vai fazendo. Manda para mim, que eu vou passando para o Alfredo, é o dr.arturlemos.gmail.com, né? Manda lá para mim, e qualquer coisa também sobre o curso, tá, o programa completo do curso está no meu e-mail. Todo o programa, todas as aulas, tudo que vai ser comentado, está lá no meu e-mail, no site, arturlemos, né, .com. Um abraço a todos, Um então. abraço a todos, Tchau, gente. Alfredo. Tchau. Um abraço aí. Abração. Boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até mais.